Deus, bênção, né? Bênção estarmos reunidos mais uma vez para estudar um pouco da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa oportunidade, Pai, obrigado por estar conosco. Dê-nos conhecimento, Pai, dê-nos sabedoria para que possamos entender cada vez mais sobre Ti, Pai, e aquilo que o Senhor quer se revelar para nós, Pai. Esteja conosco e nos dê, então, essa sabedoria, essa compreensão da forma que o Senhor quer. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, estamos falando de Gênesis, do livro de Gênesis, né? Hoje a gente vai falar do capítulo 30, mas a gente volta um pouquinho no capítulo 29, porque a gente teve a gente tem um começo de uma situação lá no capítulo 29 que vai continuar no capítulo 30. Eu vou ler um pedacinho do capítulo 29, do final, só para a gente lembrar, depois a gente lê um pouco do capítulo 30 também. O que nós estamos falando? Estamos falando da história de Jacó, a história de sua família, a formação de sua família, né? E aí a gente vai ver hoje duas situações, uma situação de Jacó para com sua família e outra, o movimento de Jacó agora com relação a Labão num contexto aí de resolver essa situação que não está muito certa entre Jacó e Labão, a relação profissional principalmente, né? Labão de certa forma se aproveita de Jacó, né? Que a gente sabe. Mas vamos lembrar aqui um pouquinho, então, lembrando aqui que no capítulo 29 ele começa lá com a ida de Jacó para a procura da esposa, né? Dentre a parentela, dentre as filhas lá, as descendentes ou as parentes lá de sua mãe Rebeca, né? Lembrando que o povo de Abraão ficou em parte para trás, então é isso, a ideia aqui não era se misturar. Lembra que Esaú em rebeldia mesmo, se misturou mais uma vez. Ele tinha tomado as mulheres cananeias lá e depois ele vem e se junta mais uma vez, se misturando, e agora até com as descendentes lá de Ismael, né? Causando uma tristeza a Isaac e a Rebeca, né? Então Jacó foi e tudo ocorreu como o Senhor quis, como ele previa. A gente sabe disso. Jacó teve uma primeira vivência com Deus efetivamente. Ele teve aquela visão, né, do céu, do acesso ao céu e do mundo espiritual, né? E aí o que aconteceu? Jacó enfim se casa. Lembremos que Jacó é enganado por Labão e ele se casa com Lia, e aí tem que ficar mais um tempo até enfim conseguir casar efetivamente com Raquel, que era a moça de seu gosto, de sua preferência, né? Lia não era atraente e ele não tinha efetivamente interesse em Lia, mas o movimento que a gente vê é que Lia tem uma bênção aí de procriação muito grande, né? E a gente vê que Lia começou a dar filhos para Jacó, e isso faz com que Lia tome destaque e Raquel tenha um dissabor. Afinal, aquele momento lá, aquele período, era um período de prestígio a quem pudesse dar descendência. E a gente vê que o povo de Deus sofre, as mulheres aí do povo de Deus, nas gerações de Abraão, Isaac e Jacó, têm dificuldades de ter filhos, né? Todas elas têm esterilidade, e vem um milagre de Deus e faz com que os filhos venham, né? Então, no final do capítulo 29, lá de Gênesis, a gente vê que Jacó estava com Raquel e com Lia, e aí a gente vê lá no versículo 31 assim, ó: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. Concebeu Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu minha aflição, certamente agora me amará meu marido. Depois, no 33, concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e lhe pôs o nome de Simeão.
34. Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora esta vez se unirá meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso lhe chamou Levi. E por fim, de novo concebeu e deu à luz um filho e disse: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Veja que Judá é de Lia, né? Não é de Raquel, sendo que lembremos que Judá é a ascendência de Jesus, né? Jesus é o leão da tribo de Judá, né? E o que acontece, a gente vai ver no capítulo seguinte, no capítulo 30, a gente vê uma concorrência de Raquel e Lia para a produção de filhos, vamos dizer assim, e uma briga, uma luta efetivamente para ver quem tem a condição de ter filhos e o uso disso como uma possibilidade de ser a preferida de Jacó, né? A esposa preferida, quando então alguém teria aí essa preferência por conta de ter filhos, né? Naquela época havia assim um prestígio a isso, né? O fato de dar filhos ao marido então era uma bênção, né? E a gente vê historicamente para o nosso povo que as mulheres tinham alguma dificuldade, tinham alguma esterilidade, né? E aí todo o movimento acontece aí de confusão familiar em torno dessa situação. Vamos ler um pouquinho do capítulo 30, diz assim, desde o versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Respondeu ela: eis aqui minha serva Bila, recebe-a por mulher para que ela tenha filhos sob os meus joelhos e eu receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher. Jacó deitou-se com ela, e Bila concebeu e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã e venci, e lhe chamou Naphtali. Bom, nós temos aqui um começo de produção agora com relação a Raquel. E o que nós temos aqui de diferente ou inusitado? Primeiro, Raquel vai a Jacó e fala: eu preciso de filhos, né? Eu vou morrer. Ou seja, isso era tão relevante para ela que ela leva a sua pretensão a Jacó e equipara a uma situação de morte, né? O fato dela ser estéril. E Jacó fica irado, né? Porque Raquel vai atrás de Jacó para ele resolver o problema. Tipo assim, o problema é seu, né? E aí Jacó mostra uma certa mudança que a gente vê no sentido de: sou eu Deus para te abrir ou não a madre, né? Então Jacó já mostra que ele conhece Deus, né? Que ele reconhece o poder de Deus, tá? E reconhece que ele não tem esse poder, naturalmente. O que se cogita aqui? Provavelmente Raquel tinha ciência do fato de Isaac ter orado em função de Rebeca e Rebeca ter dado à luz, ter engravidado e ter dado à luz a Jacó e a Esaú. Lembra que a gravidez veio depois que Isaac pediu ao Senhor. Talvez então Raquel esteja chegando a Jacó fazendo essa mesma solicitação, né? Nessa mesma ideia, tipo, se Jacó orar por mim, Deus vai prover essa petição e vai dar para mim a bênção de ter filho, né? Mas Jacó mostra, de certa forma, aí uma fé em Deus, no poder de Deus, e ao mesmo tempo uma falta de fé, né, com relação a pedido, né? Mas ele afasta Raquel nesse sentido. Qual foi a solução dada por Raquel? Foi entregar a sua serva, Bila, como barriga de aluguel aí, para que Bila tivesse filho, e o filho da serva era o mesmo que um filho da dona da serva, né? Por isso Raquel já fica mais tranquila quando nasceram 2 logo filhos de Bila, que são considerados aqui no
modelo cultural, são considerados filhos dela, de Raquel. Por isso, lá no versículo 8 diz lá: então disse Raquel, com grandes lutas tenho lutado com minha irmã e venci. E lhe chamou Naftali. Veja que Raquel mostra que é uma luta, isso é uma luta, ela tem que ter filho de Jacó, né? E se ela não pode, a serva dela tem, e é considerado. Então ela reconhece que venceu, né? E aí o que aconteceu? A luta continua, a briga das duas continua. No versículo 9 a gente vê, vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois Zilpa ainda deu outro filho a Jacó, lá no 13. Então disse Lia, feliz sou eu. As filhas me chamaram feliz, e chamou-lhe Azer. Né? Aí, então, nós já temos 1 tonelada de filhos aqui, estou brincando, 1 tonelada, são muitos filhos, e tudo em decorrência dessa briga entre as duas esposas de Jacó, mas que curiosamente essa briga vai gerar, na verdade, as 12 tribos de Israel, né? O que tem mais aqui que acontece? A partir do versículo 14, Ruben, que era o primeiro filho, né, filho de Lia, o primeiro, saiu e achou uma mandrágora no campo. Mandrágora é uma flor que tem ela é tida como afrodisíaca. Então, a mandrágora virou um motivo de discórdia aqui, de briga, no sentido de a Raquel entendeu como uma possibilidade de, se ela tomasse a mandrágora lá, ela de repente poder ter filho por ela mesma e não pela Bila, né? E aí tem uma discussão em que Raquel negocia à noite com Jacó para Lia em troca da mandrágora. E o que acontece? Lia ainda tem mais filho, né? Ainda tem mais filho propriamente, né? E aí lá no 16 a gente vê, quando Jacó veio, saiu-lhe Lia ao encontro e disse, deitar-te-ás comigo, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E ele se deitou com ela. Ou seja, como era um negócio, Jacó cumpriu o acordo, né? E se deitou com ela. Deus ouviu a Lia, está lá no 17, e ela concebeu e deu à luz um 5º filho. Né? Deu à luz um 5º filho. Então disse Lia, Deus me tem dado o meu galardão por isso, porque dei minha serva ao seu marido, e o chamou de Issacar. Né? Lia concedeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. Disse Lia, Deus me deu um excelente dote, dessa vez meu marido me tratará com honras, porque lhe dei 6 filhos, e chamou-lhe Zebulon. Tá? Então Issacar e Zebulon. E depois teve uma filha chamada Diná. Né? Nas genealogias, normalmente o texto bíblico não fala do nome das filhas, né? A não ser como é o caso de Labão, por exemplo, que teve Raquel e Lia e precisava dizer, né? Aqui no caso, Diná, ela tem também uma importância, porque nós vamos ver mais para frente, nos capítulos seguintes, uma situação ruim com Diná, que faz um movimento aí de uma matança em geral, inclusive por conta de um desrespeito a Diná. Né? Então, por isso, o texto dá um destaque à existência de Diná, mas a gente sabe que eles só falam efetivamente, como regra, só dos homens. Né? E aí Lia, então, concebeu o 6º filho e Zebulon. O que mais que a gente tem? Né? Mais tarde, Diná, e aí sim, no versículo 22, vem Raquel. Então Deus se lembrou de Raquel, ouviu, abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, tirou-me Deus a minha afronta, e chamou-lhe José, dizendo, acrescente-me o Senhor outro filho. Né? Aí depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, aí mudou de assunto, tá? Mas por que mudou de assunto? Porque acabou o confronto. Quando Raquel então teve o seu filho próprio, do seu corpo, né? Vamos dizer assim, Raquel, ela se acalma e o texto mostra que essa concorrência diminui. A gente sabe que Raquel ainda vai ter mais um nos próximos capítulos, que é Benjamim, e que Raquel morre, inclusive, no parto, no nascimento de Benjamim. Né? Então, Raquel teve um filho que é José, é o preferido, tanto de Jacó quanto de Raquel, no fim das contas, né? E José tem um destaque
maior até mesmo do que de Abraão, no fim das contas, em termos de tamanho, extensão do texto bíblico, né? Ou seja, foi só um, depois Benjamim, mas teve a honraria, vamos dizer assim, completa aqui, tá certo? E aí a gente termina com as 12 tribos de Jacó, lá de Israel, perdão, a partir então dessa briga toda entre Lia e Raquel, né? Então foram os filhos, né? Vou ler aqui para não esquecer, de Lia, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, os homens, e Diná, uma filha citada, né? De Raquel, José e Benjamim. Da serva de Raquel, Bila, foi Dan e Naphtali. E da serva de Lia, que era Zilpa, Gade e Azer, né? Lia então também mandou a sua serva ter filhos, porque era a concorrência, né? Então nós temos as 12 tribos aí de Israel nesses. Além desses aqui, então Diná também é mencionada, tá? Essa é a primeira parte do texto. Depois vem uma segunda parte, que é a negociação de Jacó com Labão, tá? Porque Jacó começa a envelhecer, ele começa a ver que ele precisa formar patrimônio, precisa se afastar de Labão e ter o próprio, né? E a gente vai ver que Deus abençoa Jacó mesmo, tá certo? Uma coisa só que eu queria passar aqui, fazer uma citação, essa briga toda pelo filho, a importância de ter filho, Raquel chega a dizer que se não tivesse filho ela morreria, ela de certa forma ela foi inculcada nos judeus, né? E aí a gente vê lá no Salmo 127 o reflexo disso, ou o relato com relação a isso, né? Em que fala da casa, edificação, né? E aí no 127:3, Salmo 127:3, ele cita os filhos e fala: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. O fruto do ventre o seu galardão. Então os filhos são herança do Senhor. Veja como é forte a importância de ter filho, né? E por isso Raquel fala que iria morrer. Mas por quê? Porque ela não podia ter filho, né? Mas tudo dá certo no final. Bom, seguindo então, lá no 25, né? Jacó vem e fala com Labão: despede-me a mim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos pelos quais te servi, e partirei. Tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Bom, rapidamente aqui, um parêntese. Labão era muito safo, né? Muito esperto. Então ele tenho experimentado que eu sou abençoado por você, né? Labão, ele tinha problemas aí de bondade aí, de piedade, né? Ele queria se dar bem, a gente sabe, a gente viu isso desde o início. E aí ele vem e fala com Jacó: não, fica porque você me abençoa quando você está aqui. E escolhe o seu salário. Imagina, isso não é uma coisa normal para a época. O Senhor, né, fala: define aí qual é o seu salário. E Labão faz isso, tá? E aí a coisa que é mais estranha ou inusitada é que a proposta de Jacó, ela é muito inusitada, a ponto de Labão ficar até muito feliz com isso e na hora aceitar, né? Porque Jacó faz uma proposta que no mundo isso nunca daria certo, né? Vamos ler aqui. Então, 29. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te tenho servido e como cuidei do teu gado. O pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor se tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Perguntou-lhe Labão: que te darei? Respondeu Jacó: não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã,
Quando vieres ver o meu salário, sim, exposto diante de ti. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: concordo, seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os deu nas mãos dos seus filhos. Então pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e descansando nelas descascando riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. Então pôs as varas que tinha descascado em frente dos rebanhos, nos canais de água e nos bebedouros onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e fez os rebanhos olhar para os listrados e para os pretos no rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Todas as vezes que as ovelhas fortes concebiam, punham Jacó as varas diante do rebanho, nos bebedouros, para que concebessem diante das varas. Mas quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. A gente vê então mais uma vez a promessa de Deus agindo aqui, em que Jacó está se dando bem aqui em termos de prosperidade econômica mesmo, né? E ele movimenta o rebanho conforme a possibilidade, né, dele se dar bem. É isso que aconteceu, e o rebanho foi procriando conforme ele colocava, né? É óbvio que não era a vara riscada, não era isso que gerava a procriação adequada ou ótima para Jacó, mas sim Deus, o movimento de Deus naturalmente, né? E aí tudo estava dando certo, de forma que ele se enriqueceu dentro do combinado, né? Pode não ter sido legítimo, né, moral, mas estava dentro do combinado com Labão, né? E aí a gente vai ver no capítulo seguinte que isso vai dar problema, porque Labão e seus filhos percebem que tem algo errado aí, né? Que ele está se dando bem e Labão está se dando mal, né? O que acontecia aqui também, só de destaque, parênteses, ele não deixava conceber na época das vacas magras aqui, né? Então o rebanho fraco ele não deixava conceber, ele não punha lá as varas, e aí o rebanho não concebia em favor dele, mas sim em favor de Labão. Então o rebanho de Labão ia ficando fraco e o dele muito grande. Jacó então se dá bem e vai tornar, a gente vai ver essa situação difícil de sustentar para com Labão, tá certo? Bom, é um capítulo grande, né? E então teve muita coisa que a gente tinha que falar, mas no mais, o que a gente tira aqui? Primeiro, é um histórico, é um texto histórico, então ele relata muita coisa que a gente precisa conhecer, né? E segundo, é que a gente vê que há algumas dificuldades ainda de caráter circulando, né? A gente vê aqui uma coisa que as pessoas têm que se preocupar, o cristão tem que se preocupar hoje na rigidez ou na convivência familiar adequada. A gente precisa ter uma família forte, e o que a gente vê aqui nesse capítulo principalmente é uma confusão familiar, é muita gente brigando, né? Ou melhor, 2 mulheres brigando e que fazem as coisas acontecerem de forma inconsequente. Pelo movimento de Deus, pela bênção, misericórdia e graça de Deus, as coisas acontecem até de forma certa, mas o movimento do familiar confuso faz com que as pessoas aqui, faz com que o modelo familiar não seja o melhor a ser seguido cá entre nós, né? No fim das contas dá certo, mas a gente precisa ficar atento a isso. Então, não para de ter contenda no ambiente familiar, não pode ter discórdia na família, as coisas têm que ser resolvidas. Imagina os filhos, o que eles achavam aqui, né? Qual foi a situação
ou a impressão que esses filhos tiveram. E no final das contas, o que não aconteceu, a gente sabe. Teve até venda de filho como escravo, de irmão, né, como escravo, e mentira para o pai, dizendo que o filho tinha sido tomado pelas feras, né? Então nós temos isso. Bom, já estamos muito avançados no tempo, fico por aqui, depois a gente continua nos próximos encontros com o desenrolar dessa história complexa, aí a história de todos nós. Amém? Bom, vamos terminar então orando, né? Senhor, obrigado, Pai, obrigado por nos dar essa oportunidade, mas essa oportunidade de estudarmos sobre Ti, Pai. Esteja conosco, Pai, perdoa nossos pecados, orienta-nos, dá-nos sabedoria, preserva-nos, dá-nos saúde, dá-nos segurança, principalmente nesses momentos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, então, que Deus te guarde, te dê sabedoria, segurança e saúde.